Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Santos, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Goiás perdeu para o Santos 2-0 na Vila Belmiro em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os dados e também uma análise do que foi mais essa derrota esmeraldina, a terceira na competição. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like, é uma forma de prestigiar o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade, que atendem à sua realidade, né? Vamos dizer assim. Qualquer lugar do estado de Goiás você pode contratar os computadores, as impressoras da Viegas Printer, locação de impressoras. 991437700 é o telefone e também o WhatsApp. Vamos iniciar essa análise de Santos 2, Goiás 0 pelos dados do jogo. Posse de bola, uma posse de bola equilibrada, né? 53% para o Santos, 47% para o Goiás. Começou com uma posse de bola muito grande do Santos, depois foi se equilibrando ao longo do jogo. Nas finalizações, o Santos finalizou muito mais, 16, sendo 6 na direção do gol. O Goiás apenas 8 finalizações no jogo, só uma na direção do gol. Precisão nos passes, 90% para o Santos, 88% para o Goiás. Cruzamentos, 39 do Santos, 11 corretos, 14 do Goiás, 2 corretos. Lançamentos, 28 do Santos, 40 do Goiás. Desarmes, é um número preocupante, o Goiás vem desarmando muito pouco. E isso, para quem muitas das vezes joga de uma forma reativa, é algo que tem que se ligar o alerta. 17 desarmes do Santos, apenas 4 do Goiás. E os escanteios, 11 do Santos e 3 para a equipe do Goiás. Agora vamos conferir qual time o técnico Márcio Zanardi utilizou ao longo de todo o jogo. Aí está o Tadeu no gol, Lucas Ribeiro, David Braz, o Edson, o trio defensivo, né, que permaneceu até a expulsão do Lucas Ribeiro já no finalzinho do jogo. O Diego na direita substituído pelo Borel, o Marcão depois Juninho e o Wellington. Aí está o Juninho, mas foi o Wellington, tá, que começou o jogo. O Wellington, depois o Natan Melo e o Luiz Henrique. Lá na frente o Wellington Matheus, depois Pedrinho, o Breno Herculano, depois o Denzel e o Paulo Baia. Então essa foi a formação do Goiás para esse jogo contra o Santos. A posse de bola, aí está o mapa de calor da equipe do Santos, uma posse de bola prioritariamente dentro do campo do Goiás, né? A maior parte das partes mais quentes, vamos dizer assim, dentro do campo do Goiás, pendendo um pouco mais para o lado esquerdo. Já o mapa do Goiás, uma posse de bola onde o Goiás, quando o Goiás teve mais posse de bola, por incrível que pareça, foi na intermediária ofensiva próxima à área do Santos, tanto pelo lado esquerdo como ali na intermediária pelo lado direito. Então, quando o Goiás conseguia quebrar aquela linha de marcação do Santos inicial, o Goiás conseguia ter uma certa posse de bola no campo ofensivo. Então, estão aí os dados, os mapas, para a partir de agora a gente caminhar rumo a outra análise. Terceiro resultado ruim do Goiás consecutivo, né? Perdeu para o Mirassol, empatou com o Coritiba e agora perdeu para a equipe do Santos. Sem dúvida, o momento mais complicado do Goiás dentro da Série B até este momento. É claro que agora os questionamentos virão, as críticas virão, o tom será maior, mais alto, né? E faz parte, né? Você trabalhar no Goiás, você comandar o Goiás, um dos times que mais tem recursos para essa Série B do Campeonato Brasileiro, é nesse padrão aí mesmo. Vai haver cobrança nos resultados ruins e elas precisam de fato acontecer. Perder sempre tem que ser cobrado, especialmente em uma Série B, para quem quer comandar equipes tradicionais como é o Goiás, principalmente dentro dessa competição. Falando do jogo, achei que o Goiás
demorou demais conseguir sair lá de trás no jogo. O Santos tinha um controle total da bola, tá, gente? Não do jogo, mas da bola. Mas o Goiás não sofria. O Santos tinha a bola, rodava de um lado para o outro, abria as jogadas, tentava cruzamento, mas você não via o Santos levando um real perigo para o goleiro Tadeu. Era apenas uma posse de bola que ia gerando número, que ia gerando scout, mas que não gerava situações reais de gol para a equipe do Santos. O Goiás, por sua vez, também não levava a perigo. Né? Não conseguia fazer boas transações, não conseguia transições, não conseguia fazer bons contra-ataques, né? Esticando essa bola o tempo inteiro. Hora esticava no Baia, hora esticava no Herculano, mas sem muito sucesso. Nenhum deles conseguia segurar a bola lá na frente, principalmente o Breno Herculano. O Breno, o cara caiu muito, né? Ele no Goiânia, até no início da Série B, ele conseguia dar uma certa competitividade. Ele conseguia competir, conseguia disputar bem com os zagueiros. Agora não. Ele caiu demais nesses últimos jogos, assim, não consegue ter domínio de bola, não consegue segurar a bola, muita dificuldade para jogar. É um jogador que vem diminuindo, vamos dizer assim, dentro do elenco do Goiás. E hoje foi titular e acho que demorou demais para sair do jogo, poderia ter saído antes. Mas enfim, o Goiás trabalhava muito essa bola longa, tanto que a gente viu nos números aí, o Goiás fez 40 lançamentos no jogo. E isso é típico de quem trabalha muito essa bola longa. E o primeiro tempo acabou caminhando para o 0 a 0 com pouquíssima emoção. Né? Um jogo sem emoção, um jogo de um Santos que ainda contava com o apoio do seu torcedor no primeiro tempo, torcedor apoiando, incentivando, mas já bastante desconfiado do desempenho da equipe do Santos. Quando veio o segundo tempo, é o que eu imaginei, né? O jogo vai caminhar para um dos lados. Ou o Santos vai conseguir, com essa posse de bola dele, construir alguma coisa, ou o Goiás vai encaixar um contra-ataque e vai sair à frente. O jogo esteve para os dois times, e eu vou até explicar o porquê. O início do segundo tempo, até o Goiás já começa com um pouco mais de posse de bola. O Goiás não começa tão lá atrás. O Goiás com um pouco mais de posse de bola, conseguindo jogar dentro do campo do Santos. E o Goiás cria as primeiras duas oportunidades boas do jogo. Né? Uma com o Borel, que já havia entrado no lugar do Dieguinho. Ele invade a área pelo lado direito e bate para fora. E principalmente a jogada do Pedrinho. Aquele lance do Pedrinho, daqui a pouco eu falo do Tadeu, mas aquele lance do Pedrinho era um lance que tinha capacidade para mudar o jogo. Porque uma jogada bem construída pelo lado direito, o Paulo Baia cruza e o Pedrinho chega sozinho no segundo pau. Não pode perder, Pedrinho, não pode. É claro que ninguém erra porque quer. Mas o garoto da base que está subindo, que está tentando se firmar no time de cima, se posicionou bem, fez a leitura boa do lance, fechou no segundo pau. Não pode perder, Pedrinho. Quando você perde, você dá razão para ficar fora do time. Porque com o menino, normalmente o sarrafo é mais pesado. Né? A palmatória é mais dolorida. Então, o Pedrinho acabou perdendo um gol feito, né? Um gol com grau de dificuldade baixo, ele acabou desperdiçando. Porque se o Goiás consegue fazer 1 a 0, eu sei que o torcedor às vezes não gosta de ouvir "se", né? O jogo seria completamente diferente, porque aquele apoio que o torcedor do Santos ainda dava ao Santos, ele seria completamente extirpado, se transformaria imediatamente em cobrança, em pressão, e o jogo seria completamente outro. Mas o Goiás perdeu o gol. E aí o jogo seguiu com a mesma cara. O Santos com um pouco mais de posse de bola, jogando dentro do campo do Goiás, explorando principalmente o lado direito após a entrada do Otero, mas um jogo controlado, completamente controlado pelo Goiás, que corria pouquíssimos perigos de tomar o gol. A gente olhava assim, estava numa carona de 0 a 0 já, né? Chegou uma hora ali que estava com cara de 0 a 0. Mas o Tadeu acabou colaborando decisivamente para a vitória do Santos. O Tadeu, num lance que o David Braz protege muito bem para ele, né? Um lance até fácil, não era um lance de difícil execução. Só que me parece que o Tadeu foi para a bola sem saber exatamente o que ele faria. Se ele faria a catada ou se ele socaria a bola.
E aí neste meio termo, nessa dúvida, vamos dizer assim, ele acabou falhando, a bola bateu nele, entrou no gol e o Santos fez 1-0. Ali a gente sabia que o jogo estava perdido, né, que o Goiás não teria forças, especialmente financeiras, ofensivas para buscar o gol. E o Santos acabou fazendo o segundo num contra-ataque com o William, 2-0, jogo morto, derrota do Goiás, a terceira nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, para mim, dois lances foram fundamentais para essa derrota. É claro que o do Tadeu é o que vai ficar para a história. O do Tadeu é o que ganhará mais repercussão, é o que vai gerar mais polêmica, é o que vai gerar mais debates. Mas o lance do Pedrinho, ele também teve um peso muito grande dentro do jogo. Eu vou jogar a culpa no Pedrinho? Não. Não vou jogar a culpa no Pedrinho. Estou apenas relatando a importância que tinha aquele lance. Assim como teve o do Tadeu. Porque o jogo ia caminhar para uma reta final ali já com o Santos desesperado. Então, o que eu quero dizer? É que o Goiás falhou decisivamente em dois lances. Em dois lances, ao perder o gol com o Pedrinho e ao falhar com o Tadeu. Porque o jogo era vencível. O jogo era vencível, o jogo caminhava de uma maneira interessante para o Goiás, que no segundo tempo estava achando brechas na defesa do Santos. O Santos, a tendência aqui iria se atirar cada vez mais, mas essas duas falhas acabaram dificultando o jogo para o Goiás e sendo decisivas nessa derrota esmeraldina para a equipe do Santos, tá bem? Vamos falar aqui um pouco da questão do Márcio, né? Estou vendo o Márcio sendo muito criticado, sendo muito contestado. A troca do Juninho pelo Wellington, eu busquei ficar entendendo. Mas o Wellington não foi mal do jogo. O Wellington não foi mal do jogo. Foi um jogador muito lúcido dentro da partida. Eu falo porque no início ele faz essa escolha, né? Ele começa o jogo com o Elton. Lá na frente a escolha para ele, o Breno Herculano, é claro que a falta de opção é muito grande, né? As ofertas que o Goiás tem para centroavante neste momento são ofertas pobres, mas eu acho que ele insistiu com um cara que foi muito mal no último jogo, sabe? Tem hora que você tem que mudar. O Baia, ele insistiu também, só que o Baia foi melhor no jogo. Eu gostei do Baia no jogo. É claro que é um jogador que vem sendo marcado, mas os dois principais lances do Goiás no jogo foram criados por ele. É ele quem dá assistência para o Borel invadir a área e bater para fora. É ele quem toca a bola para o Pedrinho fazer o gol e o Pedrinho acaba perdendo. Então o Baia poderia muito bem ter saído com duas assistências no jogo. Assistências para gol, eu falo. E consagrado, né, pelo menos durante essa noite, mas os companheiros acabaram desperdiçando as oportunidades, mas eu achei o Baia hoje muito mais competitivo do que foi no último jogo. Foi um craque? Não, mas foi um jogador que não atrapalhou o Goiás de maneira alguma, pelo contrário. Dos atacantes do Goiás, o Baia foi de longe o mais lúcido dentro do jogo, né, o de melhor desempenho dentro da partida. Mas falando aí dessa questão do Zanardi, né, das escolhas do Zanardi, então para mim a escolha que o Zanardi mais se equivocou foi ao segurar o Herculano na equipe. E durante as substituições, para mim, ele deveria ter colocado o Gava no jogo. Né, ao invés de entrar com o Natan, coloca o Gava. O cara tranquilo, roda a bola, você conseguia desafogar um pouco mais. Faltava no Goiás esse cara de girar a bola de um lado para o outro, um cara para cadenciar um pouco mais o jogo. Não é exatamente a função que o Gava é mais acostumado a fazer, mas ele já fez essa função no Goiás. Ele não ia entrar de meia, ele ia entrar de volante, então ele poderia jogar na função dele. E é um cara que tem um pouco mais de técnica nesse giro da bola, nessa contenção do jogo, e faltou isso para o Goiás em alguns momentos, né? O Goiás não segurava a bola, às vezes arriscava demais nesse passe, nessa tentativa de construção de contra-ataque, e perdia a bola muitas das vezes rapidamente. Então, para mim, ele poderia ter entrado com o Gava no jogo. O jogo tinha mais a cara do Gava, até porque não era aquele jogo combativo, aquele jogo rápido, não. Era um jogo mais arrastado, um jogo mais lento. E o Gava, eu penso que encaixaria-se muito bem. Claro que eu estou falando aqui de fora, né? O comentarista não perde jogo,
mas são observações que eu penso que poderiam ter sido eficientes para o Goiás nesse jogo contra a equipe do Santos. O Zanardi é culpado pela derrota? O Tadeu é culpado pela derrota? Né? São perguntas que surgem neste momento. Eu vejo uma culpa compartilhada. Você tem uma culpa do Zanardi, claro, e que o Goiás sai muito pouco, né, nesses jogos. Hoje até que sai um pouco mais nesses jogos fora de casa, até o momento que tomou o primeiro gol. Eu acho que o Goiás fazia um dos jogos mais lúcidos dentro da competição, mas depois que tomou o gol, claro, aí já estava na retinha final, acabou se perdendo, né, dentro do campo. Até o Lucas Ribeiro foi expulso aí já no minuto final. Não pode ser expulso numa hora daquela, né, Lucas? 50 minutos do segundo tempo, com o jogo pela frente, um clássico. Aí o jogador vai expulso, fica fora do clássico por uma situação como aquela. Mas acabou acontecendo. Então o Zanardi tem a sua parcela, ele tem a parcela dele, mas eu vi jogador, alguns torcedores pedindo fora, essas coisas. Não é hora de falar disso. E outra, a relação do Zanardi com o Andrino é completamente diferente da relação entre outros treinadores e outros diretores que já tiveram no Goiás. O Andrino não vai mandar o Zanardi embora, e não tem por que mandar o Zanardi embora. O Goiás não tem um super time na Série B, não tem. Tem um time competitivo, e um time competitivo que está sem vários jogadores importantes. Pelo menos que a gente imagina que serão importantes. Está sem o Sander, tá sem o Thiago Galhardo, tá sem o Messias, tá sem o Regis, todos jogadores que qualquer um no Goiás conta e conta muito para a sequência do ano, para a campanha do Goiás dentro dessa Série B. Então é preciso ter calma. O Zanardi cometeu os seus erros? Cometeu. Até citei eles aqui já. Mas os jogadores também cometeram erros individuais, como o do Tadeu, um erro grosseiro, que foi decisivo na vitória do Santos, o erro do Pedrinho, um gol cara a cara. Então, os jogadores também estão em sua parcela. A questão do elenco, o Andrino montou um elenco às pressas, aproveitando a janela, mas não dava para fazer um grande elenco. Ainda mais com uma janela restrita como aquela, cheia de asteriscos. Então, com o tempo, agora vem uma nova janela, quem sabe ele consegue dar melhores opções ao treinador, principalmente no campo ofensivo, para que o Goiás tenha a capacidade de mexer no time e realmente ver mudanças em termos de rendimento. Porque às vezes o Goiás vai mexendo na equipe e a equipe vai piorando. Eu já vi muito isso acontecer. Até dá a impressão que o Zanardi às vezes segura a substituição com medo de colocar alguém e esse alguém não entregar o que ele espera. Mas, claro que é uma vitória, uma derrota que vai colocar um alerta muito grande aí sobre o Goiás. Mas isso a gente vai debatendo em outros jogos. O Goiás tem na sequência o clássico aí contra o Vila, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, no próximo final de semana. E aí durante a semana a gente vai falar muito mais do Goiás e deste jogo também, deste clássico goianiense, tá bem? E você, torcedor, pode deixar aí a sua mensagem, faça a sua análise, pode ser concordando comigo, discordando, o que vale a sua participação aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.